Irmãos, Isaías 43, de 1 a 3, é um texto muito bonito, uma grande promessa de Deus falando para Jacó, para Israel. O Senhor é o Criador e diz: o Senhor que te criou e que te formou, ó Israel, ele diz: não temas, porque eu te remi. O que é remissão? Remissão é pagar um preço para liberar a pessoa daquela condição que ela está, que ela se encontra. Né? Às vezes um judeu ele ficava tão duro, tão complicado, endividado, etc., que ele vendia ele como servo, como escravo para outro judeu, até o período da remissão. Então, a cada 7 anos tinha lá o período da remissão, que ele se vendia como servo por comida, trabalhava por comida, ganhava o dinheiro, pagava as dívidas dele e ficava lá aqueles anos até o 7º ano, que ele era liberado automaticamente. E eles também poderiam fazer isso com a própria terra. Então a terra era herdada, isso diminuía o risco de latifúndio, né? Porque cada um herdou, todos têm terra. Mas aí eu poderia vender a minha terra até o ano da remissão, só que na remissão do jubileu, era 7 vezes 7 mais 1, 50 anos. A cada 50 anos tinha um retorno das terras para as famílias originais. Então, no caso da venda da terra, tinha um prazo maior para essa remissão. Acontece que, fora do ano da remissão, um irmão podia ir lá e falar assim: mas quanto que você recebeu do fulano? O ano da remissão é daqui a 3 anos, de 7 em 7, né? Já passaram 2. Mas falta ainda 3. Então, quanto é? Vou lá e vou resgatar você, vou lá e pagar para te remir. O Senhor disse para Israel: eu te remi. Eu dei o Egito por ti. E na nossa vida, a nossa remissão foi feita pelo nosso libertador, nosso redentor, Jesus, o Cristo, o Redentor, o Messias. Ele pagou o preço por nós. Então Deus diz: chamei-te pelo teu nome, porque tu és meu. Veja bem, obrigado. Fomos remidos, redimidos, libertos, comprados. Veja, você foi comprado, não foi com prata, não foi por ouro. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. O sacrifício dele comprou você. Você é dele. Como assim? Ele te comprou. Ele é o dono. O Senhor é o dono de todas as coisas. Porque ele criou todas as coisas. Só que, em relação ao ser humano, ele assumiu um risco diferente. Especial, porque ao criarmos imagem e semelhança dele,
ele nos deu uma autonomia. Ele nos deu dois dos principais, de um dos principais atributos dele. Autoconsciência, Deus diz de si mesmo, eu sou. E autodeterminação, ele tem vontade, ele decide, ele tem propósitos. Você tem autoconsciência e autodeterminação. Então, esse risco que Deus assumiu, embora nós todos, toda a Terra, todo ser humano, todo o universo, tudo o que existe, pertença a Ele, você tem autonomia. Embora o ser humano tivesse uma aliança com Deus e tenha dado as costas para Deus, traiu essa aliança com Deus, rompeu essa aliança com Deus, quando desobedeceu no pecado, e ao desobedecer a Deus, obedeceu o diabo. É dessa escravidão que ele nos redimiu, dessa prisão, dessa dívida que ele veio nos resgatar, nos remir. Jesus pagou o preço efetivo por nós. Você ainda escolhe. Quanto é que você pertence a Deus? Tudo. Totalmente. Você pertence totalmente. Eu pintei um quadro, eu comprei uma tela, eu comprei as tintas, gastei o meu tempo pintando aquele quadro, colocando ali a minha sensibilidade, a minha arte. Aquele quadro é meu. Fui eu que criei. Agora, veja bem que interessante isso. Você pertence totalmente a Deus, mas não pertence. Como assim, pastor? Meio contraditório. Você foi comprado pelo preço do sangue de Jesus. Agora você diz, eu te pertenço. Ou não. Você pode dizer, Senhor, eu te pertenço um pouquinho. Ou eu te pertenço um pocão. Eu te pertenço mais ou menos. Ou eu te pertenço totalmente. Na verdade, nós pertencemos totalmente a Ele. Mas Ele nos dá a autonomia, a liberdade, a livre escolha de dizer, eu te pertenço. Ele diz, eu, o Senhor, o Criador, o Salvador, o Redentor, o Messias, o Cristo, eu te remi. Eu paguei um preço por você. Você me pertence? Sim, Senhor. Dentre os 12 apóstolos, Judas, que traiu a Jesus, ele chamava Jesus de mestre, mas ele nunca chamou Jesus de Senhor. Não tem registro no Novo Testamento ele se dirigindo a Jesus como Senhor. Tomé, quando os 10 discípulos viram a Jesus, Judas tinha morrido, estavam os 10 reunidos, Jesus ressuscitado apareceu entre eles.
e falou: eis que eu estou convosco, e ministrou e abençoou. E aí, quando Tomé veio encontrar com os 10, eles disseram: vimos o Senhor. E Tomé disse: peraí, como assim? Jesus esteve aqui no nosso meio. Ele disse: olha, eu só vejo crendo, eu só creio vendo. Contrário, né? Eu só creio vendo. Se eu tocar nas feridas dele, porque eu vi ele morrer, eu vi ele crucificado, agora ressuscitou, só vendo. Aí, passada uma semana, eles estavam reunidos novamente e, neste momento, Tomé também estava e Jesus apareceu mais uma vez no meio deles. E aquele espanto total. E Jesus se adiantou e disse: Tomé, porque agora você está vendo, você crê? Olha aqui a minha mão, olha o meu lado, toca, vem cá e toca na minha mão. Tomé disse: Deus meu, Senhor meu. Ele disse: eu creio que tu és o Senhor, eu creio que tu és Deus. Jesus é Deus. E Ele é o Senhor, Senhor dos senhores, Rei dos reis. E tudo pertence a Ele. A pergunta é: quanto é que você pertence a Ele? Totalmente. Mas na prática. Porque veja bem, essa relação nossa com Ele, ela é maravilhosa. Porque Ele comprou você com o sangue dele, Ele te remiu, Ele pagou por você, mas Ele ainda te dá autonomia. Ele não botou um cabresto, uma viseira para subjugar você. Você é livre, embora pertença a Ele. Agora, tem uma coisa espetacular nessa relação, é que Ele pertence a você. Não é só você que é dele. Ele, o Senhor Jesus, é totalmente nosso. Ele se deu por nós, não só para nos resgatar, nos comprar, nos redimir, mas Ele se deu para ser um conosco. Então eu digo: eu sou de Jesus, Jesus é meu. Eu pertenço a Jesus, Jesus me pertence. Isso é um espetáculo, gente. Por quê? Você foi comprado totalmente, você pertence totalmente, mas na prática, o quanto você vive disso, se é um pouquinho, um pocão, vai fazer a diferença no sentido de quanto você percebe que Ele te pertence. Você vai perceber o quanto Ele te pertence na medida direta de quanto você o reconhece como seu Senhor e seu Deus. Se você reconhece um pouco, você vai ter um pouco dele. Se você reconhece um pouco mais,
Você vai viver esse privilégio de tê-lo como seu Senhor, como seu amado, como seu mestre, como seu dono, como seu Deus. E o mundo espiritual sabe disso. Como assim? O mundo espiritual sabe quanto que você pertence a Jesus. Sabe. Sabe quem é quem. O mundo espiritual dos anjos de Deus sabem. O mundo espiritual dos anjos das trevas também sabem o quanto você pertence a Ele. E eles sabem muito, muito bem o quanto Ele pertence a você. Jesus é totalmente meu, porque eu sou totalmente dele. Uau! Tem nada mais do que isso na existência, no universo. Não tem nenhum outro tesouro, riqueza, poder, status, conhecimento, nada no mundo se compara a isso. Eu sou totalmente de Jesus e Jesus é totalmente meu. Uau! E veja, Deus diz aqui, no verso 2, para Israel: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. O quanto você sabe que Ele é teu Salvador? É o quanto você sabe que Ele é teu Senhor. É o quanto você pertence a Ele. E o quanto você pertence a Ele é o quanto essas promessas vão se cumprir na sua vida. Que promessas, pastor? Você vai passar pelas águas e não vai afogar. O rio não vai te engolir. Você vai passar pelo fogo e o fogo não vai te queimar. Isso é sério. Isso aconteceu literalmente com os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Nabucodonosor fez uma estátua gigante, queria que todo mundo adorasse a estátua, e fez uma festa para consagrar a estátua, e a culminância dessa festa seria os músicos tocando, cantando flautas e pífaros, e na hora que cantasse, tocasse, todos os grandes de Nabucodonosor, todos os povo da corte, todo o povo no evento, todo mundo ia se curvar e adorar a estátua de Nabucodonosor. Eram os sátrapas, né? Aqueles reis, pequenos reis, régulos, né? Prepostos dele, tudo lá, aquela pompa e circunstância. E aí, os 3, Sadraque, Mesaque e Abdenego, disseram: olha, nós não vamos nos curvar diante de estátua nenhuma, porque nós temos uma lei, a lei do Senhor, o mandamento de Deus proíbe a gente, a nossa fé no eterno, no Criador,
interdita para nós adorar qualquer coisa, qualquer ídolo. E alguém, eles comunicaram isso para alguém. E foram lá falar com o imperador. E o rei veio falar com eles. Olha aqui, vocês fiquem sabendo que a música vai tocar e todo mundo vai se curvar e vai adorar. Porque se vocês não adorarem, vocês serão jogados na fornalha de fogo. E o rei ficou indignado, mandou aquecer mais ainda a fornalha de fogo. Estava aquela fornalha lá, o rei aqui e os três ali, e o rei falando: olha, vocês estão vendo a fornalha? E eles disseram: rei, nós te respeitamos, mas nós adoramos ao Deus vivo. Se nós não vamos nos curvar diante da estátua, seremos jogados lá na fornalha. Pode ser, a gente morra, pereça e ok. Mas se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Aí o rei falou: então vamos lá, vamos para a prova final, vamos para a prova dos 9. Toca aí a música. E começou a música e todos se inclinaram. Todos adoraram a estátua, menos os 3. Aí o rei, furioso, tinha mandado aquecer mais ainda a fornalha, mandou homens fortes jogar eles dentro da fornalha. Olha, a fornalha estava tão quente que esses homens que foram jogar os 3 dentro da fornalha morreram queimados. E Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha, quando o povo olhou, eles estavam andando. E tinham 4. E o rei perguntou: ora, como assim? Nós não jogamos 3 lá dentro, como é que tem mais um? Meu querido, se você pertence a Jesus, na hora da fornalha, Ele vai passar com você. Porque Ele te pertence. Você é dele? Sou, pastor, eu sou dele. Ele é teu. Você foi comprado por Ele e reconhece isso, que foi resgatado, que Ele pagou um preço e você o tem como seu Senhor? Sim, pastor, eu tenho Jesus como meu Senhor. Garanto para você, não tem água, não tem enchente, não tem rio, não tem fogo que vá queimar sua vida. Ele estará contigo. Por quê? Você pertence a Ele. Desculpa a comparação, você tem um cachorrinho que você ama, cuida daquela peça, daquela figura, tem nome, conversa, beija, cuida, leva no veterinário, do bom e do melhor. Imagina o seu Deus, que pagou um preço, que derramou a vida dele, que criou você, a imagem dele. Como é que ele olha para você? O carinho que ele tem por você. Ele cuida bem de nós. Só que é muito estranho para nós, diferente, a gente não entende. Porque ele diz assim, vou ler de novo: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O que é estranho para nós? É porque ele fala quando. Deus fala aqui, quando você passar pelas águas.
quando você passar pelos rios, quando você passar pelo fogo. Não é se você passar pelo fogo, se passar pelas águas. É quando? Quando quer dizer que vai ter isso. Ele está dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, eu te guardo, eu te protejo, eu te abençoo. Mas quando você passar pelas águas, eu vou te sustentar. Quando você passar pelos rios, eles não vão te afogar. Quando você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Então, esse quando é estranho para a gente. Se o meu Deus, se eu sou dele, ele é meu, se eu pertenço totalmente a ele, e ele pertence totalmente a mim, por que quando? Eu não tinha que passar nenhuma vez. Eu tinha que ter um salvo-conduto de não passar pelas águas. Mas não é isso que ele promete. Não é isso. E por que é assim? Porque a vida é um laboratório. A Terra é um laboratório, a existência é um laboratório. Deus prova os corações. O bem e o mal, os conflitos, os problemas. Você anda na Terra, você vê a maldade, a injustiça. Você entra na TV, numa mídia social, é muita maluquice. O mal existe. Então, a caminhada nossa aqui na Terra é um tempo de prova. Deus prova a nossa fé. Então, quando você passa pelas águas, se você pertence a Ele e Ele a você, Ele vai te livrar. Ah, mas eu não sei se eu vou aguentar, se eu não vou aguentar. Calma. Ele não vai permitir que você seja provado além das suas forças. Ele é soberano. Então, isso que você tem passado naquele relacionamento do seu trabalho, isso que você tem passado naquela luta que você está com problema de família, de saúde, ele sabe. Isso são as águas, são os rios, o fogo do dia a dia. E aí você, passando por aquilo, você pertence a ele, ele lhe pertence, você vai atravessar. Por quê? Ele diz: porque eu sou o Senhor. Você vai atravessar porque eu sou o seu Deus. Você vai atravessar porque eu sou o Santo de Israel, o teu Salvador. Você vai atravessar. Não temas. Não temas. Não fique cozinhando, porque muito do nosso sofrimento tem a ver com o amanhã, e quando a gente fica ansioso com o amanhã, com possibilidades negativas. Agora tem um verbo aí, inventado. Aconteceu um problema, uma catástrofe. A gente fica catastrofizando. A gente fica imaginando catástrofes, problemas. Pastor, mas não estamos nos últimos dias? Estamos. E a Bíblia não fala de catástrofes? Fala. Fala. E aí, então, eu fico temendo por esses problemas da natureza, o aquecimento global, e chuva demais, e problema disso, daquilo, peste, miséria, guerras, rumores de guerras. Agora nós estamos com rumor de uma guerra pesada no Oriente Médio.
E Rússia, China, Irã, Estados Unidos e OTAN. E aí, pastor? E aí, quando você passar pelas águas, elas não te afogarão. Pelos rios, eles não te submergirão. Pelo fogo, ele não te queimará. E é interessante porque quando a gente diz para de catastrofizar, para de ficar imaginando o pior, então eu vou ficar imaginando coisas gloriosas e maravilhosas. Veja, a nossa visão de mundo, o seu olhar para o mundo, para a existência, a gente chama isso de cosmovisão, a visão da existência. E a pessoa pode ter uma cosmovisão sem fé. A cosmovisão baseada na ciência, na cultura, na filosofia, e não envolve a fé. A cosmovisão daquela pessoa é uma cosmovisão humana, humanista. E não inclui a fé. Todos nós temos uma cosmovisão, vamos dizer, humana. A minha mão esquerda aqui está representando essa cosmovisão humana. Mas, quando você tem fé, a sua cosmovisão espiritual que está bloqueada, minha mão fechada, representa o entendimento espiritual, revelação, conhecimento, modo de ver, conjunto de valores e fé, está bloqueado. Aí você nasceu de novo, a sua cosmovisão espiritual começa a fluir, a crescer. Imagina que tem uma certa hierarquia. Você sempre viveu debaixo da sua maneira de ver a vida, de ver o mundo, de ver os problemas humanos, as experiências, nessa cosmovisão terrena, lógica, racional, cultural, científica, filosófica. Agora você tem fé aqui, a fé é a minha mão direita, só que a sua cosmovisão ainda está debaixo, sua cosmovisão espiritual, ainda está debaixo daquele domínio, daquele óculos, daquele monóculo. Você tinha um monóculo. Que via ao longe, mas só uma lente. Agora você tem duas lentes. A lente do olhar espiritual, do entendimento da palavra de Deus, a lente do conhecimento das coisas de Deus, a lente da fé. Só que às vezes a lente da fé ainda não domina. E Deus vai trabalhando em você, sua fé vai crescendo, de maneira que vai acontecer uma inversão, onde a lente da fé prevalece, onde o entendimento das coisas de Deus e a confiança na pessoa dele, na fidelidade dele, prevalece. Você para de catastrofizar e nem fica inventando imaginação mirabolante, mágica, imaginação mirabolante religiosa. Não. Você confia em Deus. E é muito interessante porque tem crentes que entram numa vibe assim de visão espiritual e abandona a visão terrena. O terreno vira zero valor. Zero valor. E está errado. O terreno tem valor, o humano tem valor, as pessoas, a cultura, a ciência, tudo tem valor. O que é problema para nós é quando a cultura, a ciência, a filosofia, o humano domina a nossa maneira de ver e a nossa fé fica subjugada. Olha o aquecimento global, olha não sei o quê, olha não sei o que lá. Você aí
vai bater cabeça para esse lado, vai catastrofizar. Então, o crente que não olha para onde anda, não faz a parte dele, não estuda e quer passar no concurso, Deus dando cola, está fora da real. Então, essa fé mágica que abandona o olhar humano, ela não prosperará, porque não é verdadeira e não é validada por Deus. O que Deus quer é que a gente tenha uma visão de realidade, que não é apenas a realidade humana, o humano e o espiritual. O eterno, a fé no Altíssimo, eu pertenço a Ele e Ele me pertence. Uau! E eu enxergo o mundo e a realidade numa visão binocular, só que tem hierarquia na minha mente, só que tem uma hierarquia dentro de mim. Era assim que Jesus andava. É assim que Ele quer trabalhar conosco, para a gente, sabe por quê? Nós vamos passar por um tempo difícil, mas as águas não submergirão a nós. Nós vamos passar por um tempo difícil, mas o fogo não vai nos queimar. E como disse Sadraque, Mesaque e Abdenego, e se queimar, queimou. Se morrer, morremos. Por quê? Eu tenho a vida eterna. O Senhor é o meu Senhor. Ele rompeu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu o mal, e eu pertenço totalmente a Ele, e Ele pertence totalmente a mim. E eu estou de bem com isso. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nós te pertencemos e tu nos pertence. E é muito bom, é maravilhoso. Ensina-nos a ter essa visão do reino, da eternidade, da fé, dos valores da palavra, e ao mesmo tempo pé no chão, o olhar terreno, humano, racional, absorvendo, reconhecendo os valores da terra, da ciência. Mas nós não somos servos da ciência, nem da terra, nem do tempo, nem dos homens. Nós somos servos do Senhor. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor. Ensina-nos a avançar nessa caminhada, nesse olhar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, 10 minutos